Bom dia a todos, meus irmãos. Eu já estou muito emocionada, né? Porque ali escutando o coral, a música, eu falei, gente, não precisa falar mais nada. O nosso objetivo de vida é sentir o amor dentro do coração, é fazer essa conexão com o plano mais alto. E aqui a gente teve esse grande exemplo, essa grande oportunidade de nos conectarmos. Eu voei longe com o meu pensamento, com o meu coração, ao escutar a música. Principalmente, a que mais tocou foi que realmente eu encontrei o amor de Jesus na minha vida, que é o sentido da minha vida hoje, né? Eu só digo assim, que quando a gente encontra esse amor dentro da gente, nós só temos uma coisa a fazer, uma palavra que nos resume. Não machucou ninguém não, né? Que é a gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por todas as dificuldades, gratidão por todos os desafios, por cada momento. Se a gente parar para perceber, nós somos abençoados a todo o momento. Então, eu estou muito emocionada, realmente. E hoje eu trouxe esse tema em busca de um sentido, uma jornada interior, que, na verdade, fala da minha jornada. Eu entrei por alguns anos aí, praticamente num retiro, né? Numa introspecção muito grande, onde o que eu queria realmente saber é qual o sentido da minha vida. Por que eu estava aqui? Por que eu fui levada para um local tão distante dos meus familiares? E foram muitos desafios. Quando se fala em Ubatuba, normalmente a pessoa se associa à praia, a lazer, né? A mar, ao quiosque, tomando lá sua cervejinha, seu aperitivo. E a minha vida é muito diferente disso. Eu encontrei a simplicidade, eu resgatei o meu amor pela floresta. Ninguém quase conhece as florestas de Ubatuba. E aí eu tive a grande oportunidade de me conectar com o maior templo divino que é a natureza. E de sentir que em cada flor, em cada animal, em cada árvore, existe uma mensagem muito profunda. E assim eu fui conhecendo vários mestres na minha vida, dos mais diversos. Das pessoas que vivem, às vezes, no anonimato. Andarilhos de rua, pastores evangélicos, xamãs, índios, o frei da igreja. Enfim, foram tantos mestres que me acolheram e que me ensinaram, cada um do seu modo, e que me mostraram que o amor de Jesus, ele é universal e presente em todos os lugares. Não existe rótulo para ele, não existe preconceito, não existe nada de separatividade. Porque quando estamos uno com esse amor, nós temos um olhar diferente para cada situação, para cada momento na vida. E eu, nessa questão de qual é o sentido da minha vida, eu sempre perguntei, mas por que estamos aqui? Hoje se fala muito em descobrir o propósito da existência. Qual o seu propósito de vida? E essa era a minha pergunta. Qual que era meu propósito de vida?
É dentro da minha profissão? É dentro do meu lar? O que é que eu estou fazendo na vida? Qual é a minha contribuição para a vida? Qual é o meu compromisso espiritual aqui? Por incrível que pareça, essas questões ficavam na minha mente. E faltava alguma coisa. Conhecimento dos livros, eu até que tinha, mas um vazio existia dentro de mim, que precisava ser preenchido. E a resposta natural é: nós estamos aqui para evoluir. Sim, nós estamos aqui para evoluir. Só que a evolução é inevitável para cada um de nós. Nós sempre estamos, de alguma forma, evoluindo. Pode ser que não seja num nível linear. É uma espiral em vários campos da nossa vida. Mas, de qualquer maneira, a gente está sempre crescendo em algum campo. No máximo, a gente pode estar adormecido ou estacionado em algum setor da nossa vida. Mas a evolução, ela é inevitável. Por que que ela é inevitável? Porque quando nós estamos parados, quando nós estamos acomodados, a sabedoria da vida vem e nos dá um chacoalhão. E fala: sai do lugar, minha filha. E esse chacoalhão se chama crise. Seja no campo da saúde, seja no campo financeiro, profissional, em qual setor pessoal, relacionamento. São sempre os chacoalhões que a vida vem e fala: sai do lugar. E se soubermos olharmos com todo um carinho por essas dificuldades que são, na realidade, oportunidades, nós iremos adentrar nesse processo evolutivo com mais tranquilidade. Mas aí também me vem a pergunta: nós podemos acelerar o nosso processo evolutivo? Isso é possível? E como é possível? Que podemos, nós podemos. Mas o que nós estamos fazendo para acelerar o nosso processo? Eu leio bons livros, eu frequento a casa espírita ou qualquer outra religião, né? Eu busco ajudar as pessoas. Será que realmente nós estamos acelerando? Como que é o nosso meio de vida? Como que é a nossa frequência vibratória? Em que campo você vibra? Você é uma pessoa que vibra no campo das lamentações, das dificuldades, da tristeza? Ou vibra no amor, na alegria, no respeito, na aceitação? E nessa pergunta me veio: mas qual o caminho? Existe um caminho, então? Meus irmãos, e nessa busca eu vou te falar que eu andei, viu? Andei muito, conheci muitas pessoas, para poder tentar discernir qual que é o meu caminho. Então, o que eu vou colocar aqui não é uma receita ou algo que possa dizer é o caminho de vocês. Eu estou mostrando qual foi o caminho que eu encontrei e que mudou a minha vida. E eu vejo cada um de nós como seres de luz em essência. Cada um aqui presente tem a sua essência de luz em potencial. Nós temos o amor em potencial dentro de nós. Nós temos a sabedoria em potencial dentro de nós. O que resta saber é como limpar essas camadas ao nosso redor, descascar essa cebola e encontrar lá aquela essência, aquela luz que Jesus nos orientou para deixarmos brilhar. E aí eu cheguei a uma conclusão que nós temos que ter um conjunto
porque temos que ter coerência na nossa vida. E para cuidar dessa casa, desse templo, é cuidar da mente, do corpo, da alma e das nossas emoções. O ser em equilíbrio, o ser pleno, ele está com todas essas áreas em equilíbrio e cuidadas. Então eu vou falar um pouco do nosso corpo. Como você tem cuidado do seu corpo? O que você tem ingerido? Como você tem sido o seu estilo de vida? Vocês já pararam para se perguntar qual é o meu estilo de vida? Como que eu vivo no meu dia a dia? Eu levanto, eu faço o quê? Eu vou para o trabalho, de que forma? Como que eu estou na minha casa? Como que é a minha vida? Quais são as minhas atividades? Eu estou cuidando do meu corpo, que corpo precisa de movimento? Se for limitado, não tem problema, o mínimo que seja. Como eu estou cuidando da minha alimentação? E quais são os meus hábitos? Isso é cuidar do corpo. Então eu sugiro que comecem a analisar o que eu estou colocando dentro também, que tipo de alimento. E não pensem que é fácil cuidar, porque às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nos fazem mal. E eu mudei muito a minha alimentação. Meu marido brinca comigo e fala assim: se tem gosto de nada, a Jussara gosta. Por quê? Porque eu busquei algo mais natural. Hoje eu eliminei várias coisas da minha alimentação. E posso afirmar que muda muito a nossa frequência. Porque alimento é frequência também. É energia vital que nós estamos colocando. Então, quem tiver o interesse, e não vou ser eu aqui que vou falar, pesquisem, busquem, analisem o que é. Eu estou consumindo muito coisas artificiais, será que isso vai fazer bem para mim? O açúcar, no caso eu sou vegetariana, a carne. E é um desafio isso, porque eu particularmente até sofri um pouco de preconceito, né? Porque diz que eu virei a chata. Mas eu não tirei o alimento de ninguém, eu só escolhi eu mudar a minha vida, né? Então, assim, qual que é como que eu cuido do meu corpo? Hoje eu acordo 5 horas da manhã, pratico meus exercícios de energização, faço algumas atividades de yoga e entro na minha meditação, faço uma leitura complementar, tudo isso em jejum. Aí eu vou, tomo a minha água com limão, o meu suco verde e estou pronto para trabalhar. E dedico o meu trabalho ao Pai, que eu possa ser instrumento nas mãos dele. E tem dado muito certo. Só assim, não se assustem porque às 5 horas da manhã, porque se eu acordar às 6, as minhas cachorras já não deixam eu fazer isso. Então eu acordo cedo para elas estarem dormindo ainda, porque elas não conseguem entender esse tempo que eu preciso comigo, que elas são as minhas filhas. E a respiração, eu estava esquecendo de falar de respiração. Como você respira? A sua respiração é curta, ela é profunda, ela é leve. Nós nos alimentamos também pelo ar que respiramos. E vocês devem já ter ouvido falar que a pessoa ansiosa tem uma respiração curta. E quando a gente consegue uma respiração mais profunda, nós automaticamente diminuímos o nosso nível de ansiedade. E eu comprovo isso no dia a dia no meu trabalho, porque hoje eu também atendo na área de dor orofacial
e 90% dos pacientes que têm dor são ansiosos. 90%. E eu sento com eles e falo, vamos aprender a respirar? E um pequeno exercício de 5 minutos, a resposta é, nossa, eu não sabia que isso fazia tanta diferença na vida. E vários têm diminuído o número de medicamento por mudança de alimentação e respiração. No começo as pessoas estranham pelas perguntas que eu faço, mas aí elas começam a entender que é mudar o estilo de vida que diminui a dor. Eu passo a ter uma qualidade de vida melhor. Então, respirar é importantíssimo. E na maioria das vezes nós não sabemos respirar. Então, façam um teste. Se estiverem ansiosos, parem e prestem atenção na respiração. Às vezes, um pequeno exercício de inspirar em 5 tempos, segurar, falando 5 por causa da dificuldade das pessoas, mas pode ser 8, 10, depende de cada um. Mas 5, segura 5 e solta em 5. Com plena consciência, só 6 vezes isso. No começo eu tentei em 15. Na hora de expirar, quase morri, né? Achei que eu estava morrendo assim, da aflição. Eu falei, não, vou pausar. Aí eu comecei com 8, 10, hoje eu estou no 15, o objetivo é chegar no 20, mas muda totalmente a nossa mente. Então, convido vocês a experimentarem isso no dia a dia. E por falar em mente, é algo que também temos que cuidar. Como que nós cuidamos da nossa mente? Quais são os nossos alimentos mentais? O que é que eu estou ingerindo mentalmente? Às vezes entramos em contato em alguns lugares que é só reclamação, né? E aí, daí, 5 minutos você está reclamando também. Porque falar da felicidade dá um pouco de tédio nas pessoas. Já repararam isso? Quando você chega e fala assim, a pessoa fala assim, você está bem? Eu falo, estou ótima. A pessoa já não sabe mais o que falar. Se falar, não, eu não estou bem. Ah, mas o que é que você tem? Onde está doendo? Qual que é o problema? Aí a conversa vai longe. Mas você falar, eu estou ótima, eu estou feliz, aí fica meio assim, a pessoa, meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Porque temos dificuldade, na maioria das vezes, de sustentar a felicidade do outro. De lidar com a felicidade do outro. Com a plenitude do outro. Nós temos muitas vezes dificuldade disso. Então temos que estar atentos com os nossos alimentos mentais. Aonde nós estamos frequentando. Com quem nós estamos conversando. Não que nós devemos viver numa redoma, não é isso. Mas nos proteger para não nos contaminarmos com essa negatividade. Principalmente no dia de hoje. De hoje que eu falo é nos momentos atuais de transição que o nosso planeta está vivendo. Se você entrar naquele Facebook, é uma loucura. Daqui a pouco você já está achando que você é a pessoa mais infeliz do mundo e que o mundo está uma tragédia, que só tem maldade, que só tem coisa ruim. Mas se a gente perceber, a gente que seleciona isso. No meu não entra essas coisas. No meu só entra mensagem positiva. Porque eu só curto o que é bom. E aí, automaticamente, só entra mensagens positivas. Então, esse cuidado nós temos que ter com o nosso alimento mental. E o processo de desidentificação da mente é importantíssimo. E eu vou dar um exemplo bem recente disso. Eu, como estava quase como uma retirante, que eu vim trazendo uma mala, um monte de coisa da minha filha que se mudou para Campo Grande, e deixou um monte de coisa para trás,
eu tive que pegar o ônibus em Taubaté. E aí meu esposo foi até Taubaté me levar. Eu entrei no ônibus. E aí a mente, nosso maior inimigo, hein? A mente começou. Será que você deixou a chave de casa no carro? Eu, hã? Será que você não esqueceu a chave? Como ele vai entrar? Eu, nossa, é mesmo. Fui lá e procurei na minha bolsa. Não, a chave dele não está na minha bolsa. Ah, mas e se caiu da sua bolsa? Ó, a mente, como ela é inimiga tem hora. E se caiu da sua bolsa? Não, eu fiz com plena consciência. Eu fechei o portão, entrei e coloquei no console. Ah, mas você tem certeza que você fez? Aí eu comecei uma briga dentro de mim. Pronto, desequilíbrio instalado na minha viagem. Eu falei, pera lá. Com o que você está fazendo com tudo que você está aprendendo? Vai cantar, minha filha, vai recitar, vai pensar em outra coisa, vai orar, vai fazer qualquer coisa, mas não dê chance para a sua mente. Porque você, se aconteceu isso, você não vai resolver nada. Mas aí já começou. Eu já imaginei ele fora de casa, ele bravo, onde que ele ia... Gente, é uma loucura. E quantas vezes isso não acontece sem a gente perceber? Ah, o dinheiro não vai dar, ah, isso não sei o quê, ah, porque eu não vou poder. E ali a gente está alimentando os nossos processos interiores negativos. Então, começar a observar a nossa mente e se desidentificar com alguns pensamentos, escolher, porque o poder é nosso, com o que eu tenho, que eu quero alinhar, é importante. Desenvolver em nós um observador, o observador interno. E junto com a mente, a gente tem que analisar a emoção, porque através dos nossos pensamentos, nós estamos atrelados ao sentir a emoção. E como que nós cuidamos da nossa emoção? Eu poderia ter já ficado irritada, logo em seguida, estragado a minha viagem, chegado aqui mal, porque nessa sucessão de pensamentos eu ter atrelado a uma série de emoções negativas. Qual a carga emocional que está subjacente aos meus pensamentos? Que carga emocional eu tenho quando eu tenho um problema? Quando eu estou com dor, quando eu estou com uma limitação, quando eu estou diante daquele que me contraria. Às vezes nós estamos tão enganados com o que nós somos e sentimos, que se, por exemplo, você está dirigindo e alguém faz alguma coisa, ou te passa, ou te buzina, você já fica irritado, já se atrela a uma emoção negativa. Mas nem percebemos que atrás disso existe uma frase assim, eu não suporto ser contrariada. Então, essa é a análise que temos que fazer da nossa emoção. Às vezes estamos irritados com alguém, mas não pelo que alguém fez, mas o que eu tenho aqui dentro, que está sendo acionado. E como que eu vou lidar com essa negatividade, com essas emoções? Como que eu vou cuidar desse alimento emocional? Se eu não desenvolver um processo de observação de mim mesma, eu não consigo. Então, eu tenho que ter um observador atento. Eu tenho uma Jussara que fica aqui do lado, que fica observando. Isso também é um processo de desidentificação da mente. Ela está observando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e como que eu estou me portando diante daquela situação. E quando eu saio e observo, às vezes eu estou dando até risada, porque eu falo, gente, precisava de tudo isso? Não.
como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou usar a minha sabedoria interna? Então, olhar essa carga emocional. Como que eu estou? Como que eu lido com o sofrimento? Como que eu lido com a dor? Como que eu lido com os desafios do dia? Como que eu consigo sair dessa neurose de negatividade? Ah, mas o mundo está cheio de maldade. Tá, mas está cheio de luz também, gente. Tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu estou observando os movimentos das crianças, dos jovens, e está sendo maravilhoso. O que tem de jovem consciente também é inacreditável. Ah, mas tem muita gente na escola que está um terror. Tem, mas tem muita gente que está levando luz. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita conversa com criança de 3, 4 anos que são meus mestres. Um dia uma menininha falou, eu perguntei, o que você mais gosta, de dia de sol ou de chuva? Ah, dos dois. No sol eu vou para a praia, na chuva eu brinco na chuva. Tudo é lindo. Que postura, que ensinamento, porque é tudo lindo mesmo. Então tem muita coisa boa acontecendo, mas às vezes nós não alinhamos com isso. Às vezes nós estamos tão fechados naquele castelinho que a gente criou para nós mesmos, que só vê aquela possibilidade. Vamos olhar e cuidar das nossas emoções, porque se a gente mudar o foco, nós vamos mudar a nossa percepção. Esses dias eu estava na frente da escola que meu marido trabalha, tem um monte de andarilho. Uma coisa assim, de louca, né? E tem um que chama Pica-Pau, ele é muito engraçado. Eu vou chegando, ele já vai abrindo o portão e faz sinal para eu passar. E um dia desse ele estava conversando comigo. E aí ele estava falando, hoje eu estou muito triste. Eu falei, por que você está triste, Pica-Pau? Ah, mas teve uma briga aqui. Essas pessoas aqui, falando dos outros andarilhos, não sabem a importância da família. Eles têm que viver em harmonia. Eles não podem falar palavrão aqui, ficar brigando na frente das crianças. Você não acha? Falei, eu acho. Então, comece a conversar com eles. Ele falou, nossa, é mesmo, né? Aí eu cheguei no outro dia, ele já estava conversando. Gente, vamos cuidar do que a gente fala. Vamos. Então, assim, às vezes é só você dar um pouquinho da atenção. E aquela criatura vai te trazer tanto. Isso se chama amor, ele se sentiu respeitado. Não importa se está alcoolizado ou não, é um ser humano que está na nossa frente e que tem a sua luz. Um dia eu estava lendo, eu gosto muito do Yogananda, e eu estava lendo uma passagem dele que ele falou assim para a discípula, ela falou assim, mestre, estou amando as pessoas. Ele fala assim, você devia amar mais a Deus. Ela ficou com aquilo na cabeça e foi no processo meditativo. Aí um dia ela chegou para ele e falou assim, mestre, estou amando só a Deus. Ele falou, então você devia amar mais as pessoas. Ela falou, eu não entendo. Ame Deus através das pessoas. Ame Deus que está em cada pessoa. Esse é o verdadeiro amor. Encontre Deus em si e depois nas pessoas. Respeite-as. Que coisa mais linda você poder olhar para alguém e ver a luz dessa pessoa, independente da casca que ela está vestindo. Então eu falei do observador, da nossa consciência, de como que eu estou lidando com as dificuldades, com meus alimentos mentais, como que eu estou lidando com isso?
E uma das ferramentas importantíssimas é a meditação. Eu tenho Francisco de Assis meditando, que eu amo olhar para ele, que é respeitadíssimo na Índia como um grande yogi, como um exemplo de vida. E eu estou muito emocionada, eu quero fazer um adendo aí, que numa das minhas caminhadas, eu comecei a estudar também a filosofia yoga com mais profundidade. E conheci um mestre chamado Ganesha, ele mora nos Estados Unidos, mas uma vez por ano ele vem para o Brasil. E ele estava fazendo uma palestra e a gente se aproximando, né? E ele estava ensinando uma técnica que se chama Kriya Yoga, que é uma técnica de energização dos nossos chakras. E aí ele falou assim para mim: minha filha, você tem a proteção de Francisco de Assis. Falei, hã? Aí eu peguei e falei assim, lembrei assim, eu tenho, na minha inocência infantil, eu tenho a estatueta dele lá em casa. Ele falou, não, você não está. Ele chorou. Ele falou, não, você não está entendendo. Você está ligada à falange de Francisco de Assis. Gente, todos nós aqui estamos. Porque quem que cuida dessa casa? Então, olha a nossa responsabilidade. Não é que eu sou uma pessoa especial, não. Nós estamos nessa egrégora, e quando nós fazemos parte, nós recebemos os cuidados e a proteção dos nossos amigos espirituais. E um dia, depois que eu estava saindo do meu retiro, eu escutei uma voz interna e falou assim, filha, vai falar agora. Mas eu não quero. Não estou perguntando se você quer. Estou falando, vai falar. Você não quer um mundo de mais luz? Não vai falar. E o primeiro lugar que eu estou falando é aqui, com o nome de Francisco de Assis, que abençoa essa casa e a todos nós. Então, são sinais que a gente vai recebendo na vida e prestando atenção. Mas voltando na meditação. A meditação, ela é uma ferramenta nas nossas mãos e nós, na maioria das vezes, deixamos de lado. Se você meditar antes de fazer uma oração, a sua conexão é totalmente diferente. E meditar é observar, é desenvolver essa observação, colocar a nossa mente num foco, seja luz, seja respiração, e acerenar de tal forma o nosso coração e mente que ele se alinha com a nossa essência e nos auxilia a conexão com o amor divino. Um dos mestres que tem feito um trabalho aqui no Brasil, o Brem Baba, ele colocou em Nazaré Paulista, é pequeno, tudo bem, mas todas as escolinhas fazem meditação. Primeiro ano, 1 minuto. Segundo ano, 2 minutos. Terceiro ano, 3 minutos. Quarto ano, 4 minutos. E as crianças ficam e levam para casa. E a mudança que houve na casa dessas crianças foi muito grande. Escola pública. Por isso que eu falo que tem muita coisa boa acontecendo. E é uma ferramenta extraordinária. Silenciar, ficar com você mesmo. Se precisar de pôr uma música, coloca. Mas tentem. Que nem as crianças. 1 minutinho, 2, 3, 5. Tenta. Se dê essa oportunidade de ver que o seu dia vai mudar. Porque você vai preparar. Se dê a oportunidade de se preparar para uma oração mais profunda. De sentir a bem-aventurança. Gente, sentir bem-aventurança. Se sentir plena. Sentir o amor nas células. Que é a sensação mais maravilhosa que a gente pode ter.
O restante fica tudo tão pequeno. E é possível. É possível. Basta termos disciplina. Yogananda fala uma frase: não se pode comprar a paz. Você tem que saber como fabricá-la dentro de si mesmo, no silêncio de suas práticas diárias de meditação. Olha a nossa responsabilidade. Ah, eu quero paz. Mas o que você está fazendo para conquistar essa paz? O que você está fazendo para mudar a sua vida? Qual a sua escolha? Ao abrir o olho, o que você escolhe? Qual que é o seu primeiro pensamento? E antes de deitar, qual é o seu pensamento? Você escolhe estar no amor? Ou você escolhe estar na reclamação, na tristeza? São escolhas que estão nas nossas mãos. É a nossa responsabilidade. E vamos falar um pouco da alma, né? Hoje nós já tivemos um presente com as músicas. Quais são os alimentos da alma? O que eu estou fazendo para alimentar o meu ser, a minha alma? Tudo que nos reconecta com Deus. Observar uma flor, escutar uma boa música, ver uma árvore, abraçar. Eu tenho uma figueira lá, num terreno abandonado em Ubatuba, que eu adoro ir lá e fico olhando quantos anos ela não deve ter. 20, 30, 40? Está em sua majestade lá, dando sombra maravilhosa. Isso não é um alimento para a alma? Escutar a chuva. Se você não tem a oportunidade de estar junto de uma cachoeira, escutar a chuva batendo no telhado. Tudo isso nos reconecta com Deus. Poesia, música, natureza, mas escolher. Temos que escolher aquilo que nos eleva a vibração, a nossa frequência. Nós podemos mudar muito a nossa vida, mas temos que estar atento a elevar a nossa frequência vibratória. Isso nos ensina a física quântica. Nós temos que mudar a nossa frequência. Em que frequência que eu estou vibrando? Como eu estou me alimentando? Eu vou escutar que tipo de música? Essa foto, quero fazer um adendo nela, que vocês vão ver que eu estou ali no meio, num caminho lindo e maravilhoso, num local lá, de uma pousada de uma amiga que chama Lar Sagrado do Arco-Íris, que fica no meio da floresta. E nós estávamos caminhando, e o local era meio difícil, e as meninas me deram a mão, porque eu sou a mais velhinha da turma. E aí eu estava pensando, como Deus é bom, por que o homem às vezes destrói essa natureza, né? Ali naquele rio, cantando, agradecendo, isso é um alimento para a alma. E nós podemos fazer isso aqui, com as árvores, com as flores, são Deus falando com a gente. E para seguirmos essa jornada, é necessário vontade, disciplina, determinação e fé. Pequenos ingredientes, né? Mas que a gente resume no querer. Eu tenho que ter vontade de mudar.
Eu tenho que ter a disciplina e a determinação. Eu tenho que acreditar, ter fé, que essa mudança vai me trazer uma nova forma de vida, vai reestruturar a minha vida, e eu vou poder realmente trazer a paz e a felicidade aqui nessa terra. Mas é necessário que tenhamos esses ingredientes. Como que está a sua vontade? Como que está a sua disciplina, a determinação? Como anda a sua fé? São questões que eu não tenho como responder, mas que vocês podem levar para o dia a dia. E a fé, a gente lembra a devoção, amor. Eu demorei muito para entender devoção. Eu não conseguia entender como que existia isso, porque na minha visão era mais assim em relação às imagens, né? Mais a adoração. E Ama, que é uma mestra indiana, ela coloca: quando contemplamos tudo como Deus, mantemos uma atitude devocional. Toda a nossa vida se converte em um ato de adoração a Deus, é um ato de amor. Então, devoção é amor. E nesses meus desafios, e meu pai achou uma loucura, e até compreendo ele, eu resolvi, para entender o que era devoção e fé, eu resolvi ir na Romaria de Ubatuba a Aparecida a pé. E foi um chamado maravilhoso, porque eu percebi o significado da fé em cada pessoa ali nas suas dificuldades, porque é difícil. Você tem bolha no pé, eu perdi 2 unhas, eu tive crise de nevralgia do tipo trigêmeo, eu tive diarreia, e eu fui amorosamente acolhida por aqueles que estavam lá, sabendo que eu sou espírita, que eu não era católica. O Frei Valdevan me acolheu numa amorosidade incrível. E quando eu me vi no meio do deserto, com aquela natureza maravilhosa à minha volta, porque você fica mais sozinha do que com alguém, eu pude sentir a fé dentro de mim. E esse amor existente que está permeando tudo. Então foi uma experiência maravilhosa para mim. Nós saímos com 700 pessoas, e cada qual na sua dificuldade e solidariedade. Porque tinham caminhos difíceis, passamos por fazendas no meio de búfalo, enfim, todas as suas dificuldades, que em 84 quilômetros caminhando se pode desistir. Só que eu presenciei o amor em cada pessoa que me estendeu a mão, que me serviu uma água. Quando eu tive a crise de nevralgia, uma pessoa que eu não conhecia falou: eu vou cuidar de você. Falei: não, não precisa. Eu deitei ali no chão, ela falou: não, eu vou cuidar de você. E eu devo ter dormido mais ou menos 1 hora ali. A hora que eu abri o olho, ela estava assim, do meu lado, sem me conhecer, sem saber o meu nome, cuidando de mim. E a primeira coisa que ela falou: você quer um copo d'água? Eu falei: não, eu estou bem, eu quero seguir. Ela falou: mas você não vai seguir sozinho. Eu falei: mas você não vai comigo. A enfermeira falou que você não pode caminhar mais, porque tem os carros que levam para quem não pode, né? Ela falou: eu vou. Eu falei: mas olha o seu joelho. Ela falou: eu vou. Eu não vou te deixar sozinha. E eu não sei quem é. E ela foi. A gente dava 2 passinhos e ela parava, porque
o morro, acho que chama Pelo Amor de Deus, alguma coisa assim, para vocês terem noção do como que é. Gente, ela foi comigo, e a hora que eu cheguei lá, ela me deu um abraço e falou assim: estou tão feliz por ter feito esse caminho com você. Uma pessoa que não me conhece. Então, o amor existe onde a gente nem imagina. Entre pessoas que às vezes a gente fica rotulando. Quantas vezes você abraçou e cuidou de alguém que você não conhece? Então, esse amor que a gente está sendo convidado a vivenciar no nosso dia a dia. Para mim, hoje, isso é devoção. É o amor que eu sinto dentro do meu coração e transfiro isso em forma de respeito a todo aquele que convive comigo, seja conhecido ou desconhecido, seja um animal, uma planta, seja quem for. E os cachorrinhos já estão sabendo disso, porque vão em casa direto. Então, eu cheguei à conclusão que o nosso objetivo de vida é servir e amar. E isso proporciona e alavanca a nossa evolução espiritual. Eu não preciso ficar egoicamente preocupada na minha evolução. Eu só tenho que estar nesse mundo para servir e amar. É esse o nosso objetivo de vida. E a oração, ela também tem que caminhar passo a passo. E eu vou falar aqui, e ela tem na voz de Maria Bethânia, me desculpem, eu não sou Maria Bethânia, vocês vão ter que escutar na minha voz. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, e ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e a servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Que meu corpo seja digno da tua terra, que é a tua cama. Que minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu possa te adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me, e dá-me que eu sinta teu. E, Senhor, livra-me de mim. Fernando Pessoa. São os presentes que a vida nos dá. Hoje eu falei bastante e quero deixar aqui a minha gratidão por estar aqui, gratidão pela vida, gratidão por morar num templo maravilhoso, por ter redescoberto a floresta, que eu não sabia que eu tinha tanta afinidade, por poder reaprender a importância da simplicidade, do pisar na terra, do respirar, do alimentar-me, sem precisar sacrificar nenhum ser. Agradecer por tudo, mas por tudo mesmo. Pelos pais que eu tenho,
que foram a base que me proporcionou a ser o que eu sou hoje, que me deram liberdade e asas para buscar quem eu sou, não querendo me rotular, me engaiolar. Agradeço pela casa que me acolheu desde tempos remotos, pelo irmão, doutor Aguinaldo, que sempre se fez presente na minha vida, na vida da minha família, e por tantos outros que eu vejo os rostinhos aqui que fizeram parte, e pelo aquelas pessoas que no anonimato também fazem parte da minha vida. Então a palavra que eu trago hoje é gratidão. Gratidão por tudo. E garanto a vocês que a vida é maravilhosa e que é possível sim ser feliz, ser pleno, estar inteiro e caminhar nessa jornada com um coração eternamente grato. Que Jesus nos ampare. Tranquilo.